Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje... o Matheus tá de chapéu, tô de chapéu porque eu prefiro não comentar. E bom, o vídeo de hoje é o seguinte, o que é que eu vou trazer pra vocês, né? É sobre o alienígena barra ser sobrenatural, a múmia, que foi apresentada no capítulo mais recente de Dandadan. Cara, é surreal o quanto a comunidade Dandadan, eles conseguem achar a resposta pra tudo, tá? Então, o vídeo de hoje a gente vai debater, né, pra trazer pra vocês quem é essa múmia e de onde ela vem na cultura japonesa. Então, sem mais delongas, cara, tu vai se surpreender e vamos pro conteúdo. Vamos lá, né? O que é que acontece no capítulo anterior? Vamos pro que interessa. A gente tem o Okarun e a Yase, eles sendo cercados, né? Os dois sendo cercados pelos serpanianos e uma múmia que está em cima de uma bicicleta e segurando a katana. Quando a comunidade começou a investigar, a gente já sabe sobre os serpanianos, então não vamos entrar muito neles. Vamos entrar realmente na múmia. Quem é ela? O que se trata? Qual a habilidade dela? Vamos lá. Essa múmia, ela se chama Kentaraton, tá? É praticamente esse o nome e se refere a um folclore japonês, pessoal, é isso mesmo. E o que se trata a múmia? É uma maldição, tá? Não é alienígena, é uma maldição, mas no final do vídeo eu vou trazer a teoria que fala que pode ser um alienígena, mas a princípio é uma maldição. Kentaraton se refere a uma maldição que acontece com a criança, e a lenda é o seguinte: um certo dia, uma criança, ela viu uma bicicleta jogada assim, tipo, num canto bem obscuro, né? E ela vai lá, pega essa bicicleta e começa a andar com essa bicicleta. Conforme ela vai andando e pedalando, o que acontece é que a bicicleta, ela começa a andar sozinha. Ou seja, a criança, o menino, ele não consegue parar de andar na bicicleta. Ela começa a ganhar velocidade. Enfim, conforme o tempo vai passando e a criança entende que essa bicicleta tem alguma coisa errada, ela olha para baixo e sente um cheiro, né? Tá sentindo um cheiro forte vindo da bicicleta. E quando ela percebe, essa bicicleta, na verdade, tem uma múmia meio que tipo na estrutura dela. E o que acontece? Passa o tempo, a múmia, ela meio que tipo absorve a criança, né? Toma conta da criança e vai lá infernizar as próximas pessoas, beleza? Essa é a lenda. A mensagem que tá é para não se meter com coisas sobrenaturais que vocês não conhecem. E quando a gente olha a própria múmia, né, em cima de uma bicicleta, diz muito sobre isso, né? E a katana simplesmente que é uma espada que é do Japão. Espada Japão, beleza? Enfim, então aparentemente essa múmia se refere a essa lenda japonesa. Aí você, Matheus, mas e aí? Acabou agora? Não, porque a gente tem que lembrar que nesse mesmo episódio, nesse mesmo capítulo de Dandadan, o Okarun se refere a que alguns alienígenas pegavam o corpo da múmia, né? Ou no caso, o corpo em decomposição, e usava como receptáculo. Existe uma teoria no ocultismo sobre isso. E aí que a gente entra no outro lado desta teoria que a comunidade tem levantando sobre o Hatsu. Aí você, Matheus, quem é Hatsu? O Hatsu é aquele alien, né? Pertencente à espécie dos alienígenas Kus. O Hatsu, a sua forma original é como se fosse uma gosminha lá, como se fosse um polvo todo nojento, só que ele usava aquela estrutura foda como receptáculo. Ou seja, a gente no último arco de Dandadan, se referindo à luta contra as alienígenas Ku, a gente não viu o Hatsu ser de fato eliminado. A gente vê que ele ficou meio zonzo, enjoado depois de toda a luta que aconteceu, porque ele estava dentro do traje, mas a gente não viu ele indo de base. E o que a comunidade está levantando é que o Hatsu, ele possa sim estar dentro desse receptáculo de múmia, o que reforça que a múmia que o Okarun falou lá no templo, falou: olha pessoal, no museu, olha, a Yase, existe uma teoria no ocultismo que as múmias são receptáculos dos alienígenas, né? Então existe essa teoria, só que por qual motivo o Hatsu estaria se envolvendo com os serpanianos, já que claramente os alienígenas Kus eram superiores aos serpos. É aí que a gente entra no outro ponto desse debate. E o outro ponto é o seguinte, que a gente sabe que após a Keiko, né, Keiko Kashima, ela humilhar toda a espécie dos alienígenas Kus, de tipo, ter colocado todo mundo pra fora, realmente ter humilhado os caras lá.
Após isso acontecer, o que a comunidade tem levantado é que o Hatsu, ele se viu meio que sem escolha. Poxa, eu sou uma espécie que estava, uma espécie dominadora, que estava dominando planetas, tirando as substâncias e tocando os Arai, e agora eu tô lascado, sozinho, sem ninguém, sabe? Ainda sem uma carcaça, né? Então, a gente vendo nessa perspectiva do Hatsu, né? Lembrando, entendendo que a múmia não seja um novo ser, e sim seja o Hatsu dentro, porque a gente até consegue ver, até a cabeça, né? Lembra muito a fisionomia da cabeça, da armadura que o Hatsu usava. Então é muito parecido, tá? Então o que o pessoal tá levantando é que o Hatsu esteja aí dentro, né? Enfim, então continuando. Então o Hatsu, ele não viu escolha, né, alternativa pra fugir ou para não topar esse acordo, esse trabalho dos serpanianos. Então, em conclusão, na conclusão disso tudo, é que o Hatsu teve que se aliar aos serpanianos, mesmo não querendo, para conseguir ter uma base, conseguir começar a ganhar armadura, essas putaria todinha, e conseguir sair do planeta ou, sei lá, dominar, fazer o que ele quiser, beleza? Aí você, Mateus, mas por que uma múmia? Porque a gente tem que entender que os alienígenas Kus são superiores aos serpanianos. Os serpanianos são bem inferiores em questão de tecnologia. E quando a gente lembra isso, é só pegar a própria carcaça do serpaniano, que é bem frágil, né? Um metal muito frágil, a carcaça deles, porque isso tudo é receptáculo. E como tipo, olha, eu sou um receptáculo, eu vou te dar outro receptáculo, só que mais vagabundo. Aí eles entregaram uma múmia, né? Um pedacinho de múmia bem mais vagabundo pro Hatsu. Então essa é a teoria que a comunidade tá levantando. Beleza, pessoal? Então, em resumo, para terminar, existem dois pontos. O primeiro é que isso pode ser, de fato, a teoria do Cantaraton, que é a maldição do menino que entrou na bicicleta, que é sobrenatural, que a bicicleta anda sozinho, que anda com katana, infernizando a comunidade. Ou, o que o pessoal tá levantando também, é que essa múmia seja o Hatsu dentro dela, né? Porque a gente não viu o Hatsu indo de base, e que reforça o que o Okarun falou no próprio capítulo. O Okarun falou que eles usavam os alienígenas, entendiam a teoria que os alienígenas usavam os receptáculos das múmias, né, como uma base de proteção contra a energia solar, contra o oxigênio, contra qualquer outra coisa, ou realmente para descansar, beleza? Então, essa é a teoria que a comunidade de Dandadan tem levantado. Então eu queria que vocês deixassem embaixo o que é que vocês acham que vai acontecer. Faz sentido? Não faz? Não tem nada a ver? Eu achei a do Hatsu muito foda, porque de fato a gente não tinha visto ele. Se for outra maldição, vai ficar na mesma. Tipo, é só uma nova maldição que a gente não conhecia sobre a cultura japonesa. Mas se for do Hatsu, eu acho que seria muito mais foda, porque tipo, a gente ia trazer um vilão antigo, novamente. A gente já tá trazendo um, né? Que é os Serpanianos. Então a gente ia trazer outro vilão antigo pra trabalhar em cima disso, né? Lembrando que ele é rival da Yase. Na questão de telecinese, essa putaria todinha. Então ele é rival da Yase. Enquanto os Serpanianos também são rivais da Yase, né? Não são nem rivais do Okarun em si, necessariamente, tipo, em essência, né? O Okarun, ele enfrentou a Vovó Turbo, enquanto a Yase enfrentou os Serpanianos. Beleza? Eu acredito que é isso, pessoal. Muito obrigado. Cara, assiste o último vídeo do canal Assis S, cara. Saiu um vídeo muito legal lá, muito bacana, muito top. Então, cara, dá uma chance. Ah, minha voz tá indo embora. Dá uma chance, beleza? Muito obrigado e obrigado pelos membros. Tá saindo vídeo novo para membro toda semana, tá? E falou!